Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria e satisfação poder compartilhar convosco as nossas lições bíblicas deste terceiro trimestre, que traz um tema muito importante: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A terceira lição, o despertamento renova o altar. A leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5, versículo 10 até o versículo 13. Muito bom, muito salutar, construtivo, e nós estudarmos os dois livros, Esdras e Neemias. Nos traz grandes lições espirituais de restauração e avivamento. O nosso textuário, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Aqui já tem uma grande lição textual. Quando o povo estava cocheando entre dois pensamentos, vivendo numa profunda idolatria, o profeta Elias chegou-se a eles e repreendeu, exortou e depois convidou-lhes, e eles vieram. Todo o povo chegou a Elias. O despertamento espiritual nos conduz ao altar, a reparar o altar, a procurar reconstruir, caso esteja desmoronado, quebrado, arruinado. Quando nós abandonamos o altar, significa que falta despertamento espiritual. O despertamento nos leva ao altar, porque quem tem necessidade do altar é porque tem necessidade de se aproximar de Deus. A verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Veja que a arma para repreender Satanás é com o altar renovado, é quando damos lugar ao Espírito Santo, é quando procuramos nutrir a nossa vida com a palavra, com a oração, com a vigilância. Então as portas são fechadas para Satanás e jamais o crente é derrotado. Os três tópicos da nossa lição: primeiro, o despertamento conduz o homem ao altar. Segundo, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Terceiro, cuidado com imitações. Então essa lição, ela traz três assuntos. Primeiro, qual é o significado do altar para o antigo pacto? O segundo, quem é o centro da nossa comunhão? E terceiro, o despertamento de hoje tem as características de um verdadeiro despertamento? Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Ou seja, trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. A lição que nós estamos estudando sempre trata de uma história, que é o cativeiro babilônico, o fim do cativeiro babilônico. E no estudo, os senhores e senhoras podem ver algumas ilustrações colocando Ciro como o rei que conquistou a Babilônia. E depois veio o rei Dario. Mas a Bíblia Sagrada, ela não apresenta o Ciro como quem conquistou Babilônia. Está escrito em Daniel, capítulo de número 5,
Olha que coisa interessante. Daniel, capítulo de número 5 e o versículo 31. Você aqui tem um texto que prova que quem conquistou a Babilônia não foi o rei Ciro, como alguns estudiosos, algumas ilustrações desta lição têm apresentado. Daniel, capítulo 5, versículo de número 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, ou seja, o fim do cativeiro babilônico. Belsazar foi morto. O rei, o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia foi morto naquela noite. Versículo 31. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, o próprio registro bíblico nos leva a compreender que Dario, ele foi o primeiro rei, foi o rei após o Império Babilônico. Foi aquele que conquistou a Babilônia, foi aquele que destruiu Belsazar. E Ciro veio depois de Dario. É o que a Bíblia, a palavra de Deus, está registrado, trazendo esta plausível informação sobre a ordem dos reis que assumiram depois do Império Babilônico. Quem conquistou Babilônia? A Bíblia diz que foi Dario, naquela mesma noite, e Dario assumiu o trono na idade de 65 anos. Então, o primeiro tópico, despertamento, conduz o homem ao altar. Primeiro subtópico, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporciona. Então, o desejo que os judeus tinham de construir o altar é porque havia neles o despertamento espiritual. E eles sabiam que o altar proporcionava esta oportunidade, dava-lhe este acesso, dava-lhe este privilégio de se aproximar de Deus, porque todo despertamento leva o homem a se aproximar de Deus, uma vez que o despertamento é provocado pelo próprio Espírito. O propósito que traziam no coração, eles tinham um propósito depois do cativeiro, quando saíram da Babilônia, eles tinham um propósito no seu coração de erguer o altar. Ao retornar do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estava rodeados de inimigos cruéis. A construção deste altar não era de qualquer maneira, porque eles estavam cercados de inimigos. Está aqui escrito no livro de Esdras, capítulo 3, e o versículo de número 3. E firmaram o altar sobre as suas bases. Veja que o altar tinha bases. O altar estava firmado. Eles construíram o altar de uma maneira firme. Por quê? Porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Veja que nós temos um grande empecilho, uma grande dificuldade, empecilhos que Israel se deparou, mas a firmeza, o propósito no coração era tamanho, era tão grande, que eles firmaram o altar sobre bases por causa do terror, por causa dos inimigos que cercavam Israel. Os inimigos, eles sempre lutam para que você não tenha altar na presença de Deus, para que o seu altar não seja reconstruído. Os inimigos lhe cercam para que você não tenha um altar firmado, para que o seu altar não seja avivado, renovado. E aí precisamos ter um coração firme, propósito firme, manter a nossa vida no altar de Deus,
porque os inimigos, eles estão lutando para impedir que esse altar ele seja renovado. Aqui nós temos uma grande lição. Nós temos inimigos em volta. Nós temos grandes inimigos que provocam terror, que querem impedir o nosso crescimento espiritual, a nossa vida de oração, a nossa leitura bíblica, os nossos planos de leituras bíblicas, a nossa dedicação na oração, no jejum, na consagração. Eles ficam lutando para que não aconteça o crescimento espiritual. Mas através desta palavra, firme bem o altar sobre as bases. Tenha firmeza espiritual na sua vida. Tenha propósito firme no seu coração. E Deus vai atuar, e Deus vai agir, e Deus vai operar. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Nesta lição, aprenda a ter um altar firme, a ter propósitos no coração de manter a sua vida no altar de Deus. Glória a Deus por isso. Estas bênçãos os judeus agora almejavam através do altar. Que bênçãos, que bênçãos. Vamos saber quais são essas bênçãos. Êxodo, capítulo 29, e o versículo 43, o próprio Deus falando. Veja só, e ali, falando a Moisés, falando a Israel, falando o objetivo da construção do altar, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Não pode haver congregação santificada sem o altar santificado. Também santificarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. É preciso que a congregação seja santificada, é preciso que o altar seja santificado e é preciso que Arão e seus filhos, aqueles que estão à frente, aqueles que exercem o santo ministério, a santidade deve estar em todas as esferas, congregação, altar e os filhos de Arão, Arão e seus filhos, o sacerdócio. Glória a Deus. O sacerdócio, ele tem que ser santificado. Aqui nós temos uma grande lição. Não podemos desprezar o altar do Senhor. Altar fala da nossa vida em comunhão com Deus, a nossa vida de santidade. Altar fala do nosso compromisso com Cristo. Se temos compromisso com Cristo, então temos um altar santificado. Então a bênção de Deus é esta: e ali virei aos filhos de Israel. Então estas bênçãos os judeus agora almejavam através do altar. Eles sabiam que quando construísse o altar, os judeus sabiam que quando erguesse o altar após o cativeiro babilônico, Deus manifestaria a sua glória. Não tem bênção maior nesta terra. Não tem algo melhor que o homem possa desfrutar aqui nessa terra, senão a glória, a presença de Deus, a comunhão com Deus. Não tem nada melhor. Tudo aqui nesta vida é passageiro, efêmero. Tudo daqui nessa vida não tem um sentido claro, firme e profundo como tem a comunhão e a glória de Deus na nossa vida. Meus queridos, vamos renovar o altar de Deus na nossa vida. Vamos permitir que o Espírito Santo renove, para que as trevas cada vez mais desapareçam e a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas.
e que no altar tem a glória de Deus. Busque esta bênção, porque não existe outra bênção mais tão significante, tão significativa, senão a presença e a glória de Deus. Vamos continuar. O segundo subtópico do primeiro tópico. Todos os despertamentos genuínos. Significa que tem despertamento que não é genuíno. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Tem tantas pessoas fazendo coisas artificiais, movimentos que parecem ser pentecostais, mas o altar está quebrado. A vida em comunhão com Deus está desmoronada. Primeiro, para que haja a presença de Deus, para que haja um serviço para Deus, é necessário examinar o nosso altar para que ele esteja na presença de Deus. Um altar construído fala da nossa comunhão restaurada. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Que exemplo? Despertamento genuíno. Começaram com a restauração do altar. Todo despertamento espiritual, ele começa com a restauração do altar. Temos aqui em Reis capítulo 18, versículo 30, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Por que o altar estava quebrado? Porque foi desprezado, porque ninguém fazia mais sacrifício, porque faltava sacrifício. Quando falta consagração, há desmoronamento, o altar racha, o altar é quebrado. Então, o aspecto do altar quebrado, ele fala da situação espiritual de Israel. O altar quebrado fala do grau de espiritualidade em que Israel se encontrava. Um povo que adorava Baal, um povo distante de Deus, e precisou Deus permitir a seca, o sofrimento, para que o povo ficasse atento a uma revelação profética. Foi quando apareceu o profeta Elias. Por que cocheais entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui. Se Baal, seguiu. Mas a Bíblia diz, porém o povo não lhe respondeu palavras. O povo ficou em silêncio. Por quê? Porque estavam reconhecendo que estava caminhando por caminhos tortuosos, caminhos errados. Foi quando Elias convidou eles e ele chegou ao povo. O povo chegou a Elias para reparar o altar do Senhor que estava quebrado, diante de uma decepção, onde eles estavam clamando, incentivado, clamando por Baal, e Baal não lhe respondia. Diante dessa decepção, eles chegaram atendendo o convite de Elias. E todo o povo chegou a Elias e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vamos observar também em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 27 a 28, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono, mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto. Os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado. Começou um novo cântico na casa de Deus. Quando é que o novo cântico começa? Quando há restauração do altar. Quando é que o novo cântico surge? É quando o altar do Senhor é santificado. Quando é que o altar do Senhor é santificado? Quando há um genuíno
despertamento espiritual. Há pessoas que querem destacar os cânticos, mas não são cânticos novos, porque está faltando o altar reconstruir. Precisa reconstruir o altar não está reconstruído. A preocupação de muitas pessoas no meio evangélico é se destacar na mídia, é crescer, é aparecer, é desenvolver o seu próprio nome, e o altar está desprezado, e o altar está esquecido. Então, para que haja um novo cântico, veja lá em Salmo 40, primeiro existe ali um despertamento espiritual. Olha que interessante. Salmo 40, meus irmãos, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Olha o despertamento aí. Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha que despertamento, que restauração do altar de Davi, o altar espiritual. Olha aqui. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Altar reconstruído, altar restaurado. Tirou do charco horrível, charco de lodo, firmou os pés de Davi sobre a rocha. Altar restaurado, ele é firmado, edificado sobre bases, longe de esmorecer, longe de ser destruído, porque está sobre bases, rocha, firme. E depois do altar restaurado, depois do altar consertado, olha o que é que acontece. Versículo de número 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Existem muitos cânticos, mais novo, mais espiritual, mais genuíno, só daqueles que têm o altar restaurado, o altar renovado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quando os judeus voltaram do cativeiro, olha que coisa interessante, Esdras 3:3. Construíram o altar como manda a lei e sacrificaram holocaustos ao Senhor. E quando isto aconteceu, houve a presença do Senhor, houve a presença de Deus. E qual é a reação desta presença? A alegria foi grande entre os judeus. O culto a Deus havia recomeçado. Meus irmãos, que os nossos cultos sejam renovados, que os nossos cultos sejam essenciais para nós, o culto a Deus seja prioridade na nossa vida, tanto doméstico como na congregação, sejam prioridades os cultos a Deus, eles sejam reais na sua essência, que venhamos cultuar para Cristo e por Cristo e a Cristo. O nosso culto seja bíblico, cristocêntrico, verdadeiro e pentecostal. Glória a Deus. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus. É inadmissível, é inaceitável nós cultuarmos a Deus mais triste, cabisbaixo, sem sentir a presença de Deus, sem ter uma confiança, uma esperança viva,
de qualquer maneira, de qualquer jeito, somente para bater o ponto, não é assim? Mas que venhamos, através desta lição, renovar o nosso altar, restaurar o nosso altar e ter um culto na essência, um culto genuíno, com alegria, entusiasmo e confiança no Deus vivo que prometeu estar presente no altar do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Meus queridos, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Todas as pessoas do Antigo Testamento que tiveram revelações de Deus, que tiveram aproximação com o Senhor, eles levantaram o altar. Como nós vimos na leitura diária da nossa lição, Noé, ele ergueu um altar ao Senhor. Abraão, assim que Deus chamou Abraão, quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão saiu e ergueu um altar ao Senhor. Abraão foi um homem que sempre ergueu altar. Abraão foi um homem de altar. Ele deixou de erguer altar lá no Egito. Você vê, quando ele foi para o Egito, por causa da fome, ele não ergueu altar e trouxe-lhe grandes prejuízos para a vida de Abraão. Porque no Egito, ele não ergueu altar. Ele só ergueu altar quando saiu do Egito. O Egito não é lugar de erguer altar, porque quando o crente vai para o Egito, significa que ele perdeu a sua comunhão com Deus. Não vá para o Egito, porque no Egito não tem altar. Josué levantou altar, Gideão levantou altar ao Senhor e Davi. Então, todos esses homens que tiveram uma presença específica, uma bênção plausível, uma comunhão estreita com Deus, eles levantaram o altar. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, nos dias de Moisés, eram erguido o altar, o tabernáculo tinha um altar. O primeiro altar do tabernáculo era o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Mas também tinha o altar do incenso, glória a Deus. Então, o altar do holocausto aponta o Gólgota, aponta o Calvário, aponta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Através de Cristo, nós temos acesso a Deus. Observamos aqui no livro de Hebreus, queridos irmãos, aos Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 19. O texto sagrado aqui, ele apresenta Cristo como o altar, o centro deste altar. Aqui, capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, lugar santo. É um acesso a Deus, porque Deus é santo. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
Então, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Ele é o altar. Glória a Deus, porque através do seu sangue no Calvário, nós podemos ter acesso a Deus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o altar do Antigo Testamento apontava para o sacrifício no Calvário, onde Cristo é a oferta e, ao mesmo tempo, o ofertante. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Nós encontramos aos Efésios capítulo 3 e o versículo 6 até o versículo 9, onde diz que o Pai, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho, como diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. E Cristo, como membro da Trindade, como pessoa da Santíssima Trindade, entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5 e 2, Hebreus 9 e 14. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Então, a Trindade atuou ativamente na morte expiatória, onde o Pai enviou, onde o Pai planejou e o Filho se ofereceu e padeceu para levar-nos a Deus, como diz 1 Pedro 3,18. E o Espírito Santo? Está escrito que o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Ele, até chegar à cruz, foi pelo Espírito Eterno, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 14, foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O Espírito Santo, ele atuou neste sacrifício. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Só podemos enxergar a vitória de Cristo no Gólgota pelo poder do Espírito Santo, através do despertamento. Quando o Espírito Santo desperta o homem, ele começa a enxergar a realidade do Evangelho. Ele começa a enxergar a realidade do Gólgota e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Efésios 1:17. O Espírito revela. Tão grande é a contribuição do Espírito Santo na obra de Jesus, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1:19. Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, naturalmente, jamais faria essa descrição tão precisa quando Jesus perguntou, lá em Mateus capítulo 17, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles deram as descrições que os homens davam, Jeremias, Elias, mas ele se dirigiu aos discípulos. E vocês, quem dizem a ser o Filho do Homem? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele disse, não foi a carne nem o sangue. Significa que Pedro, ele não disse acerca de Jesus pela sua própria natureza humana, mas ele disse pela revelação do Espírito Santo. Tudo o que você sabe acerca de Jesus e da sua palavra foi por intermédio do Espírito Santo. A sua convicção e firmeza no Evangelho dá-se pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz.
quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Lucas 24, 32 e 45. E quem provocava este ardente coração? O Espírito Santo. Ardeu o coração deles quando Jesus expunha-lhes as Escrituras. Quando você sente a presença de Deus, é o Espírito Santo revelando a Jesus. É o Espírito Santo mostrando a realidade do Evangelho. A tua firmeza é por causa do Espírito Santo que renova o altar na tua vida. O Espírito Santo, quando lhe encoraja, quando lhe impulsiona para a oração, o Espírito Santo lhe impulsiona para a leitura bíblica, o Espírito Santo faz o coração arder quando você ouve a palavra. O que é isso, meus amados? É o poder do Espírito Santo revelando a Cristo, a comunhão. É Ele que renova o nosso altar. Glória a Deus por isso. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus, ele triunfou. Colossenses 2,15. E quem revela este triunfo é o poder do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, como diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Nós não temos o conhecimento das bênçãos que o Senhor preparou, mas podemos entender pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que, segundo Deus, intercede por nós e é Ele que penetra todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Não é mais, nosso altar não é construído com pedra, como no Antigo Testamento. O nosso altar não é construído de barro físico. Não, o altar não é físico. O altar da igreja não é físico. O altar da igreja é Cristo, é a sua comunhão com Deus, é a sua vida de santidade, é a sua vida consagrada ao Senhor. Isto que é o altar do crente. O terceiro tópico, cuidado com as imitações. Nem todos os despertamentos de hoje têm as características de um verdadeiro despertamento. Nós estamos vivendo muitas inovações no meio pentecostal. Já no tempo dos apóstolos havia estes movimentos. Colossenses capítulo 2, versículo 23, está escrito: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muitas heresias que parecem espirituais, pentecostais, mas são meras aparências. Em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitas empregam técnicas psicológicas, como cair do espírito, unção do riso, já viu isto? Unção do cavalinho, unção do leão, unção do cachorro, transferência de unção. Muita coisa que tem aparecido que não há nenhum respaldo bíblico. Muitos avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e pode fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma. Estas práticas são dos neopentecostais, mais conhecidas como reteter, que são emoções de modo exagerado. Shows com apresentações de cantores evangélicos não são despertamentos.
Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovem dançando, se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Enquanto está cantando, as pessoas estão aplaudindo, porque é show. Deus não conta com shows. Até porque, na nossa linguagem, show é a interjeição de expulsar galinha, né? Shows. Não, queridos. Culto não é uma apresentação humana. Culto não é uma apresentação artística. Culto é um quebrantamento e uma consagração da alma ao Cristo ressurreto. E o poder do Espírito Santo renova a nossa vida, porque não estamos para dar show, se apresentar, mas estamos para revelar a palavra de Deus, para que esta palavra venha construir, restaurar e avivar os crentes em Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que esta lição seja bem aproveitada, que haja um estudo bem dedicado pelos amados, uma dedicação profunda para que consiga absorver com amplitude o conhecimento e as revelações da palavra de Deus. O despertamento nos leva ao altar.